Bom dia a todos. Só não consigo ver exatamente quantas pessoas aqui já logaram, mas até em respeito a quem chegou no horário, a gente vai começar, tá? Então, queria dar as boas-vindas a todos aqui a mais um webinar da For Intelligence. Eu sou o Bruno Rezende, eu sou cofundador aqui, CEO da For Intelligence. Esse evento é parte de uma série de encontros que a gente já tem promovido há alguns anos, trazendo especialistas nossos e convidados externos para discutir temas ligados aqui à economia e inteligência de mercado, né? Esses webinars foram uma forma que a gente encontrou de gerar valor não só para os nossos clientes, mas para toda a comunidade aqui que acompanha o nosso trabalho e para o mercado de uma maneira geral, tá? Essa edição, especificamente, ela é muito especial para nós, porque ela vai ser conduzida integralmente por especialistas da LCA, que é a maior consultoria econômica da América Latina, e cujas áreas de macroeconomia e inteligência de mercado foram incorporadas aqui pela For Intelligence no final do ano passado. Tá? Essa fusão, para quem não acompanhou, ela aconteceu com o intuito de juntar o melhor da tecnologia que já era desenvolvida pela For Intelligence, com os mais de 30 anos de expertise e conhecimento acumulado pelas áreas técnicas da LCA. Tá? O que a gente busca daqui para frente, né, é entregar soluções de inteligência preditiva cada vez mais indispensáveis para o suporte à tomada de decisões, né, sempre pautadas em 3 grandes pilares que são muito importantes para nós e que norteiam todo o trabalho que a gente faz aqui, que é a acurácia, acima de tudo, explicabilidade e governança, tá? O tema que a gente vai tratar aqui hoje, né, que são cenários para preços de commodities, é um tema quente, tanto pela reponderação recente do IPA, que passa a dar mais peso para as commodities, mas principalmente pelo empilhamento de fatores de risco que afetam esse mercado, né? Fatores como questões econômicas e geopolíticas globais, né, com dúvidas sobre o crescimento da China, novo governo nos Estados Unidos com claro viés protecionista, né, guerras e tensões militares que estão longe ainda de uma solução definitiva, né, e soma-se a isso impactos das mudanças climáticas na produção agrícola global e mesmo fatores domésticos, né, como a grande defasagem aí de preços de combustíveis, dos preços de combustíveis praticados internamente aqui pela Petrobras. Eu não vou me aprofundar nesses fatores, né, porque certamente aqui os nossos especialistas o farão com muito mais competência, tá? O último recado que eu queria deixar é que a área de análise de commodities e preços aqui, de uma maneira geral, foi uma das áreas elencadas como estratégicas pela For Intelligence em 2025. É uma área que a gente acredita que ela pode ser muito impactada positivamente pelo uso de tecnologia aliada ao conhecimento aqui dos nossos especialistas e dos novos especialistas aqui que chegaram egressos da LCA. Tá? Então, fiquem ligados que ao longo do ano a gente vai ter muitas novidades nessa área. Tá? Eu espero que o debate aqui traga bons insights para vocês e, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Francisco Lopes, o Chico, que vai conduzir a reunião juntamente com o Fábio Romão e o Leonardo Macoto. Tá? Bom webinar a todos. Chico, a palavra é sua. Obrigado, Bruno. Bem-vindo a todos. A ideia dessa apresentação foi linkar a recente reponderação do IPA, né, o Índice de Preços ao Produtor Amplo, o antigo Índice de Preços no Atacado, para quem tem a minha idade ou um pouquinho menos, com a incerteza e com as dúvidas que há sobre a evolução das commodities, não só no Brasil, como no mundo. A apresentação está estruturada da seguinte maneira. Eu vou falar rapidamente sobre a questão da reponderação do IPA, vou dar uma visão geral do que aconteceu com as commodities no último ano, vou apresentar depois a parte de commodities agrícolas. Foram 4 commodities que nós escolhemos pela relevância, tanto no peso do IPA quanto nas nossas exportações e nossa economia. Depois, o Leonardo Macoto vai falar sobre petróleo e sobre minério de ferro. Posteriormente, o Fábio entra justamente na transposição dessas projeções de commodities para o IPA e também com algum rescaldo, do impacto do IPA sobre o IPCA. É um material amplo,
Depois vocês vão receber esse material e nós vamos ter que falar um pouquinho rápido para justamente poder abrir espaço para perguntas depois de vocês. O Makoto vai me ajudar aqui a pilotar. Makoto, então vamos dar início aos trabalhos, por favor. O IPA é o principal preço, digamos assim, o principal índice de preços a nível de produtor do Brasil. Ele é muito utilizado, seja em contrato, seja para avaliar como está a competitividade brasileira. Então, quando você pega a taxa de câmbio setorial, e ele representa 60% do IGP, tanto do IGPDI quanto do 10% do IGPM. E todo mundo já sabe que o IGPM, além de ser já o conhecido índice do aluguel, como a imprensa gosta de chamar, ele serve como indexador de uma série de contratos, inclusive de contratos de serviço público. Então, entender e prever o IPA é muito importante para muito além de olhar a questão do quanto está o preço, digamos assim, no nível do produtor, porque ele tem um impacto grande sobre outro tipo de preços, tanto ao preço ao consumidor quanto preços administrados. E agora, a partir de janeiro de 2025, a gente tem um IPA reponderado. Reponderado pelo quê? Pela participação das grandes atividades na economia brasileira, informação capturada a partir daquelas pesquisas anuais do IBGE, então a pesquisa agrícola municipal, a pesquisa industrial anual. E essa reponderação é muito bem-vinda, ela acontece de tempos em tempos para tentar reproduzir melhor o que é a estrutura produtiva brasileira, mas a gente teve algumas novidades esse ano que merecem ser destacadas. Primeiro, a inclusão do petróleo e gás, que não havia antes. A ideia da GV é transformar cada vez mais o nosso IPA em alguma coisa semelhante ao PPI dos Estados Unidos. E depois, o grande aumento que teve do peso de minério de ferro. Então, a gente mostra aqui nessa tabela, pode deixar ali no Zoom, por favor, Makoto, a gente deixa ali, mostra nessa tabela primeiro o que era a ponderação anterior e a ponderação atual. Então, vejam o que se destaca aqui, né? Essa ponderação anterior é que estava valendo até dezembro de 24. Vejam como o peso da indústria extrativa cresceu muito e o peso da indústria de transformação caiu. Então, aí mostrando no gráfico ao lado, Makoto também pode colocar no Zoom o gráfico mostrando o histórico da ponderação, vocês veem que ela vai dar esse salto aqui, né, na parte da indústria extrativa mineral, e uma queda grande na indústria, no peso da indústria de transformação. A mais longa desde a série histórica que a gente tem, que é desde 96, e eu acredito que seja a mais alta participação da indústria extrativa mineral desde que o IPA é feito, considerando aí o avanço que se teve da produção de petróleo e de mineração de ferro na nossa economia. E por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte: primeiro, né, quando a gente for olhar os modelos, quando a gente for pensar, e aqui que se junta o que o Bruno disse em relação ao uso da plataforma, com a nossa experiência, com o nosso olhar, para ajudar a detectar momentos de quebra. Então, aqui a gente vai ter um movimento de quebra que vai se manifestar ao longo dos anos. Isso vai ser muito importante quando você começar a reproduzir. E depois, porque o índice vai ficar muito mais volátil. Naquele gráfico ali à direita, Makoto, de baixo, a gente está mostrando o peso, a gente está mostrando... Opa, deu uma puladinha. Vamos dar um zoom, por favor. Isso. Nesse gráfico, a linha vermelha é a variação do IPA da indústria extrativa mineral, que teve um peso agora triplicado, e a verdinha é da indústria de transformação. Então, vocês veem claramente, né, que a variabilidade, a volatilidade, por assim dizer, da indústria extrativa mineral, ela é muito maior do que a indústria de transformação. Isso vai começar a se refletir no IPA com muito mais peso. Ou seja, tentar prever o que vai acontecer com as commodities é fundamental. Só para finalizar, aqui à direita, aqui à esquerda, depois vocês vão receber o material, acho que vai ficar mais claro, a gente também colocou algumas mudanças que você está tendo dentro do IPA agropecuário, que é um indicador muito utilizado, e justamente para tentar prever o impacto do preço no atacado no IPCA, até por coincidência, né, parece que o Rui Costa sabia que a gente ia fazer
essa apresentação e o assunto dos alimentos está muito em voga. Basicamente, o que aconteceu? Né? Os produtos, alguns produtos, a parte de lavouras temporárias, né? Ela perdeu participação, né? E as lavouras permanentes ganharam maior peso. Isso aí, a gente vai ver mais tarde, vai ter impacto também na hora da gente projetar e a gente tentar antecipar quais são os principais movimentos. Vamos lá, Makoto, agora? Pode ir agora para a próxima página. Eu vou dar uma breve visão do que aconteceu com as commodities no ano passado. Pegando ali o primeiro gráfico à esquerda, Makoto, a gente vê que as commodities elas não tiveram nenhum grande impacto inflacionário, considerando aí como fonte de choque que poderia se transmitir para preços industriais, seja no atacado, seja no varejo. Essas duas curvas são uma curva aqui do índice de commodities do FMI, ele lembra um pouquinho aqueles outros índices de commodities mais conhecidos, aqueles feitos pelo mercado. Ele tem uma série bem longa, eu acho ele bem interessante, e aqui a gente faz uma brincadeira em que a gente coloca o índice sem ajuste, né? Então é a linha vermelha, ou seja, o índice justamente medido basicamente pela coleta do FMI, que em grandes linhas são aqueles índices de preços futuros que a gente acompanha nas bolsas internacionais, em especial Chicago, Nova York, um pouquinho de Londres, com a mesma série, só que deflacionada, por assim dizer, a taxa de câmbio efetiva dos Estados Unidos. Alguma coisa parecida com o DXY, mas é um indicador feito pelo Fed que leva em consideração outras moedas também. Só para destacar que o dólar, o peso do dólar, ele influencia as commodities e ultimamente tem influenciado bastante. Talvez acho que até mais do que influenciava antes. Então, quando a gente faz esse tratamento, a gente percebe o seguinte: se você pegasse, né, você pega o índice simplesmente ali como ele é capturado em geral, medido em dólar, ele ficou praticamente estável, né? Agora, se você faz o ajuste pelo dólar, ele subiu um pouquinho. O que eu estou falando é o seguinte: esse comportamento das commodities foi benigno, mas os Estados Unidos pouco sofreu disso em termos de impacto sobre o preço. Os outros países sofreram um pouquinho mais. E é interessante também, porque, em geral, a gente olha o que está representando em termos históricos, então a gente pegou essa série bem longa, de 20 anos, e colocou o nível 100 para que as pessoas possam ter noção de como isso está em relação ao histórico. Então, pegando o índice puro, você estaria 20%, 23%, acima da média, e ajustando pelo dólar uns 50%. Não parece muito, mas lembrando que aqui são índices nominais, né? Na verdade, ao longo do tempo, as commodities elas tiveram um impacto deflacionário sobre o mundo. Aí, pegando aqui à direita, Makoto, por favor, o gráfico da direita, aqui a gente faz a mesma abertura, só que o mesmo período de tempo, mas com médias anuais, para vocês terem um pouco mais de noção, e mostrando o que aconteceu pelos 3 grandes grupos do índice do FMI. Então, alimentos e bebidas, aí bebida que eles chamam de cacau e café, a parte de minerais básicos, né? Então, aço, zinco, por exemplo, está tirando aqueles metais mais ligados a ativo financeiro, como prata e ouro. E aqui a parte de fuel and energy, que é petróleo, gás, carvão. Para mostrar para vocês, a gente também coloca aí na média em relação a 100, para que vocês tenham noção de como que essas grandes commodities estão em relação ao seu histórico, né? O que dá para perceber também é como a parte de alimentos e bebidas ela é bem mais estável. E em relação ao ano passado, o que aconteceu? Nenhum grande impacto positivo, e a parte de energia ainda tendo um reflexo negativo, no sentido de um choque positivo de oferta, negativo nos preços e positivo em termos de oferta. Ou seja, a inflação mundial, ano passado, ela foi beneficiada, o combate à inflação no mundo, ela foi beneficiada
pelo comportamento das commodities quando a gente pega no conjunto. Mas tem um ponto para o qual eu quero chamar a atenção, e aí a gente vai para o último gráfico, Makoto. É o de baixo. O que é esse gráfico aqui? Bom, basicamente, eu estou pegando esses dados aqui, que são dados que vêm não são mais esses dados da FMI, são os dados negociados nas grandes bolsas internacionais. Aqui, basicamente, a gente está falando de Chicago. Ferro é um dado que a gente pega de dados de importação da China. Petróleo é o Brent. E aqui eu até coloquei bovinos, ainda que a parte de bovinos ela não seja negociada internacionalmente, eu estou falando de boi gordo, né? E aí eu estou colocando aqui, cometendo uma certa liberalidade, colocando os bovinos aqui, porque ela vai ser importante para a nossa análise aqui de inflação, e porque, inclusive agora, o preço da carne aqui está sendo bastante influenciado pelas questões das exportações. Mas o que eu quero chamar a atenção com esse gráfico? Primeiro, para o comportamento muito diferente das commodities, né? Então, você tem ali desde ferro e soja com variações negativas, petróleo e milho com variações muito perto ali da estabilidade, quando você pega dezembro, e o café, que é um caso que chama muita atenção, explodindo, por assim dizer. Então, primeiro, chamar a atenção para vocês, quando a gente olha commodities, do índice geral, já tem diferença para o grupo, e do grupo tem uma diferença em relação aos seus componentes. E o segundo ponto que eu sempre tenho procurado chamar a atenção dos clientes da gente aqui na empresa é que, sempre que vocês olharem commodities, procurem não só ficar tão presos à questão do quanto fechou no ano, dezembro a dezembro, como a gente costuma fazer com o IPCA, por exemplo. Esses índices são extremamente voláteis, eles, às vezes, num mês, numa semana, eles mudam de tendência, ao longo do ano mudam muito mais. Então, a minha recomendação é para quem tiver interesse, quem precisar trabalhar com dados de commodities, sempre procure ver a média além da ponta, ou seja, então, além do dezembro, que é o que geral é divulgado na imprensa, ou que faz parte dos comentários, procure ver a média. E isso fica muito claro, por exemplo, no café, né? O café, como ele vinha alto, ele caiu bastante no começo do ano, e depois ele apresentou uma forte estilingada por conta de preocupações com a oferta. Então, se você fosse olhar quanto que variou o café, né? Na média anual, caiu, não, no final do ano, subiu 70%, mas na média anual ele caiu 22%. Inclusive, essa informação já te dá uma noção de como foi a evolução ao longo do tempo. Makoto, vamos então seguir agora para a análise aqui de 4 commodities agrícolas que a gente selecionou pelo peso. Perdão, antes tem aqui as nossas premissas, mas já adiantando, a gente vai falar da soja, a gente vai falar do milho, vai falar do açúcar, e essa minha liberalidade com os bovinos por conta do peso que eles têm no IPA, depois vocês vão olhar a tabela, por conta que eles têm, pelo peso que eles têm nas nossas exportações e no nosso PIB. Antes de apresentar o cenário para cada uma dessas commodities, e acho que o Makoto também vai apresentar, só quero dar um quadro geral das premissas, lembrando sempre que é um cenário, né? O cenário é uma projeção em que você estabelece algumas premissas, sobre as quais não há muito controle, e as variáveis endógenas, por assim dizer, elas vão responder a essas premissas. E algumas premissas que são gerais para o conjunto de commodities que a gente vai discutir. Primeiro, o seguinte: o mundo não vai entrar em uma recessão, mas também não vai apresentar nenhum crescimento excepcional. O gráfico lá de cima, Makoto, por favor, a gente compara ali o crescimento do PIB do mundo e do PIB da China, dado o impacto que a China tem sobre o mercado de commodities. Então, a nossa projeção, que é próxima da projeção do FMI, é de um crescimento em torno de 3%, algo muito semelhante ao que você viu no ano passado, e próximo da média anual. Esse dado do PIB mundial ele costuma ficar estável. E a China com mais uma desaceleração. Vocês podem ver claramente ali uma trajetória de queda, de desaceleração, por assim dizer,
e nós não acreditamos que a China vai conseguir reverter esse momento de desaceleração por questões estruturais, questões conjunturais. Então, estamos apostando aí em 4%. O que esse gráfico está dizendo para a gente? Não vou ter um grande choque de demanda, seja positivo, seja negativo. Vamos lá de novo para as hipóteses, por favor, Makoto? Ali para o textinho, por favor. Muito bem. Em relação à taxa de câmbio dos Estados Unidos, que é uma variável que eu disse que também é importante, a nossa hipótese é que ela não vai apresentar nenhuma trajetória de forte, de uma nova valorização, como nós vimos após a eleição do Donald Trump, ou quando aquilo já começava a se mostrar mais forte. Então, a taxa de câmbio dos Estados Unidos, a gente, em relação às principais moedas, a gente diria até que ela vai ter uma certa desvalorização. Então, o que a gente está dizendo? O efeito financeiro do dólar também não deve ser relevante. Quando você trata de commodities, principalmente das commodities energéticas, é impossível você não fazer uma premissa sobre aspectos geopolíticos. Então, não haveria nenhum recrudescimento do embate entre Rússia e Ucrânia, muito pelo contrário, nós estamos apostando aí que as chances é que ele acabe esse ano, e também uma premissa que antigamente a gente nem precisava colocar, mas agora que é importante colocar, que não vai ter nenhum recrudescimento da relação dos Estados Unidos com o Irã. E por que isso é importante? Por motivos óbvios. Primeiro, a gente está falando, a gente não vai ter nenhum choque do petróleo, por assim dizer, por algum tipo de conflito que envolvesse os países da região, em especial o Irã, que é um exportador, apesar das sanções, e nem nada que, por exemplo, afetasse ali o Estreito de Hormuz. E também estamos dizendo o seguinte, olha, a guerra na Rússia pode acabar, e isso pode ter impacto sobre mercados, por exemplo, de trigo, sobre mercados de milho e sobre o próprio petróleo, mas aí isso o Makoto depois vai falar um pouquinho mais a respeito. Não dá para falar de cenário de commodities sem falar de clima também. O nosso cenário é o cenário que é dominante hoje, nós temos uma laninha, mas é uma laninha fraca, moderada, a moderada, e ela deve acabar ainda nesse ano, talvez aí na passagem do primeiro para o segundo semestre. Em relação ao real também, falar do real é importante, em especial quando você trata de commodities como açúcar, como algodão. Hoje nós somos o maior exportador de algodão, e café e soja. Claramente, quando você tem movimentos de apreciação e depreciação do real, isso acaba tendo um impacto, às vezes de curto prazo, mas tem. Inclusive, essa semana mesmo, ontem, quem estava acompanhando, viu aí, esses dias, um aumento muito forte da cotação do açúcar e do café que teve ligado. Então, quando a gente falar de commodities, por favor, tenham em mente esse quadro geral. Esse é um quadro geral em que não tem nada de muito grande, muito importante acontecendo, seja pelo lado da oferta, seja pelo lado da demanda. Continuando, então, Makoto, para manter aqui, tentar manter o meu tempo. Em relação à soja, a gente coloca primeiro ali os dois gráficos com o histórico da soja, um nominal, outro deflacionado pelo CPI. É muito difícil você falar o que é exatamente um preço real, né, de uma commodity, mas o tradicional é você deflacionar pelo CPI. Você consegue ver que, pelo nível histórico, ele está baixo, e depois ali do grande aumento que você teve em 2020, 2021, quando você teve uma confluência de fatores climáticos que afetaram os três, o que eu chamo o trigo de ferro, o milho, soja e trigo ao mesmo tempo. Depois daquela alta, você tem uma queda, e essa queda, em termos históricos, reflete o que está naquele gráfico. Makoto, queria que você mostrasse aqui o gráfico à esquerda, embaixo, que é o gráfico de estoques. A gente faz aqui uma relação de estoques sobre consumo, é uma das métricas mais utilizadas, inclusive, pelo USDA, para mostrar que, em relação à história, né, ele está num nível alto. E qual que é a nossa projeção para o ano? Vamos agora para a esquerda, Makoto. Para a direita, perfeito, obrigado. Aqui vocês veem, né, no começo, na parte à esquerda do gráfico, a fortíssima queda que se teve do preço da soja no ano passado,
relacionada a uma safra até que não tão boa do Brasil, mas que foi sucedida de uma safra muito boa nos Estados Unidos e que foi suficiente para manter o estoque naquele patamar que a gente acabou de ver, até porque o ritmo de crescimento da demanda da soja não está subindo tanto. Qual é a nossa projeção? Nossa projeção é que isso acaba voltando, e volta por alguns motivos, em especial porque esse patamar da soja, e principalmente se comparado com o milho, algo que nós vamos ver já no próximo slide, indica que você deve ter uma troca aí de cultura de soja por milho, né, nos Estados Unidos, a safra é colhida no segundo semestre, isso vai fazer com que o preço se recupere, também por conta de uma valorização do real. Aliás, eu até esqueci de falar no slide anterior, desculpa, o percentual de valorização do real não é tão grande, a gente está trabalhando com uma taxa de câmbio no final do ano de 5,80, mas isso também já ajuda um pouquinho. Então, o que a gente está falando, olhando aqui o gráfico como um todo? Vocês veem, ele sobe, mas ele vai permanecer baixo porque os estoques continuam baixos. O viés, tem um viés para essa projeção? Tem um viés. E de viés, o que eu estou chamando aqui? Um grau de incerteza adicional ao que normalmente já haveria na projeção de commodity. E esse viés é de alta. Esse viés de alta é em especial porque as condições climáticas elas estão sendo um pouco pior do que o antecipado aqui no Cone Sul, na América do Sul, um pouco maior do que antecipado no final do ano passado. O que eu estou falando? Tem lugar no Brasil que está chovendo muito, tem lugar no Brasil que está chovendo de menos. E, às vezes, o mesmo lugar que estava chovendo muito pouco, passa a chover muito. Rio Grande do Sul, mais um ano sofrendo com a seca. Essa semana teve uma chuva, em alguns lugares, teve um determinado lugar, choveu 400 milímetros praticamente num dia. O que significa? Mais doenças para a soja, ou quando o tempo ficou muito nublado em algumas regiões do Mato Grosso, dificuldade para menos insolação, dificuldade de crescimento da planta e algum impacto também de seca na Argentina. Então, o nosso viés aqui é um viés de alta para a cotação da soja. Mesmo assim, a gente está falando, né, que, na média, é aquela história que eu brinco da média e da conta. Na média, ela vai ficar abaixo, mas na ponta ela sobe. Ou seja, aqui isso vai ter um certo impacto no IPA. Vamos rapidinho para a segunda commodity, Makoto. É o milho, que conversa muito com a soja, mas conversa mais, inclusive, com o trigo, por serem dois cereais. Aqui a gente tem aqueles dois gráficos na parte superior, que são os gráficos parecidos com o que a gente tem ali na soja, quando a gente pensa em histórico, mas se vocês olharem o gráfico à direita, embaixo, o inferior, isso, Makoto, obrigado. Dá para perceber que o desenho é bem diferente daquele desenho que a gente viu da soja. O quadro aqui de suprimento é um pouco mais apertado do que você tem da soja. O nível de estoque ele é menor do que você tem em termos históricos no que se compara com a soja. A perspectiva de que teria um aumento de demanda, ela também pesou sobre os preços, mas, basicamente, essa quadro de oferta um pouco mais apertado e um aumento das exportações dos Estados Unidos, talvez até como uma medida da China de ampliar um pouco os seus estoques estratégicos, deu aí uma força para a commodity. E ela tem se comportado, ela continua se comportando com força, principalmente em relação à soja, e deve encerrar aí na média do ano com uma variação de perto de 8%. Mas você fala assim, mas por que está caindo ali no segundo semestre? Está caindo justamente porque, de certa maneira, esse aumento de preços é o germe de uma redução posterior. É o oposto, digamos assim, é o outro lado da moeda da soja. O que eu falei para vocês? Olha, acho que a soja ali vai dar uma aumentada porque você vai diminuir você vai diminuir a área plantada de soja em favor do milho. Então, essa nossa projeção está levando em consideração, além de fatores sazonais, que você vai ter uma boa safra nos Estados Unidos e também uma boa safra no Brasil, que hoje ainda é chamada de safrinha, segunda safra, mas já devia ser chamada de safrona.
Viés, temos um viés aqui? Também temos o viés, e o viés é de alta. Por quê? Principalmente porque essas condições negativas para a soja, que eu acabei de falar, elas acabam impactando o momento do plantio do milho segunda safra. Então, já começa a haver algum tipo de preocupação sobre qual que vai ser a safra do Brasil no segundo semestre. Então, eu colocaria aqui um viés de alta, ainda que há incertezas sobre a questão de política de biocombustível do Trump pairem aí sobre o que se uma possível diminuição da demanda sobre milho. Mas o meu feeling é que talvez se a gente tivesse aqui adotar um viés, seria um viés de alta. Makoto, vamos agora para a terceira commodity. Vamos falar do boi gordo, né? É commodity no sentido de que é um produto com as características de uma commodity, ainda que, diferente do caso dos outros da soja e do milho, ele não é negociado. O parâmetro internacional não é, por enquanto, tão importante. E aqui o preço vocês devem ter acompanhado, talvez sentido no bolso. A gente teve uma reversão muito grande do preço do boi ao longo do ano passado. Ele já vinha caindo há alguns anos, e aí, Makoto, eu queria que você mostrasse o gráfico aqui da esquerda. Embaixo, o de baixo, pode ser, por favor? Isso, só para explicar aqui o que acontece. Depois, para vocês verem, esse é o famoso ciclo pecuário. Então, quando, basicamente, você, em alguns momentos, os sinais de preços, eles fazem com que, no caso de bovinos, eles tenham uma resposta diferente de quem está ofertando, o preço começa a cair muito, você começa a bater mais fêmeas, então isso aumenta a oferta no primeiro momento, até que começam a faltar bezerros, começa a faltar oferta, você retém a fêmea para fazer o abate, para fazer a cria, e isso acaba levando o preço por algum tempo. Esse tempo é longo, né? E aqui a gente já até faz aqui uma curva que a gente mostra como é um inversamente proporcional ao abate de bovinos em relação ao preço. Aqui a gente já colocou aqui no IPCA, sendo que a transmissão do IPA para o IPCA ela não é muito do atacado para o IPCA, ela não é muito demorada. Esse ano, na verdade, o ciclo especialmente talvez ainda não esteja aparecendo. A gente vai começar a sentir essa retenção de fêmeas agora nesse ano. Só que ele foi antecipado em 2024, de certa maneira. Por quê? Mais uma vez, clima prejudicando pastagem e, não principalmente, tão importante quanto aumento de exportação. Aumento de exportação para a China e para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também está com esse mesmo problema de ciclo pecuário, por isso que me parece muito improvável, a não ser que o Trump queira comprar uma briga enorme com o americano médio, um grande consumidor de carne bovina, não creio que a gente vai ter algum tipo de restrição aqui. Então, isso elevou os preços, e para os próximos meses a gente vai ver não só o impacto das exportações, mas o ciclo pecuário em si. Ou seja, a nossa projeção aqui é de um aumento bem substancial, né? 17% na média, mais de 35%, na ponta, mais de 35% na média, e a carne vai ficar cara, né? Isso vai ter, inclusive, provavelmente alguns impactos políticos, e a carne vai ficar cara, pelo menos até 2026, 2027, a carne aqui vai ficar cara. Aqui eu não colocaria nenhum viés, é um dos setores a gente sempre corre o risco de errar, mas se eu tivesse que fazer uma aposta, me diga das commodities todas, qual que você teria mais segurança em relação ao cenário? Eu diria, olha, boi gordo vai ficar caro no ano de 2025 e vai demorar um pouco para cair. Vamos, então, Makoto, para a última commodity, antes de te passar, que é o preço do açúcar. O açúcar, ele teve um momento de alta no ano passado, os estoques eles não estão tão altos, mas também não estão baixos, e o açúcar acaba respondendo muito ao que acontece na Índia, na Tailândia e no Brasil, os grandes exportadores. Então, se vocês olharem ali naquele gráfico, ali, o último gráfico abaixo, aquela grande elevação teve
muito relacionada com os problemas climáticos no Brasil. Vocês devem se lembrar dos incêndios que aconteceram, principalmente aqui no Centro-Sul, que pode colocar um pouquinho à direita, Makoto, só para mostrar ali aquela alta que você tem em agosto, aquela forte alta, quando você não sabia exatamente o que tinha acontecido com os canaviais e por uma política de retenção da Índia. Esse ano nós estamos tendo ao contrário. Primeiro, a percepção de que os canaviais foram afetados, mas não foram tão afetados. Segundo, a Índia voltando ao mercado de exportação e até um pouco de excedente de açúcar na Europa. A Europa tem açúcar de beterraba, tornando as condições de mercado muito mais tranquilas. Dizem os especialistas que são ciclos de 3 em 3 anos, eu tendo a concordar, ainda que não seja um ciclo tão claro. Então, na questão do açúcar, aqui o que a gente deve esperar é um alívio bem grande em termos de inflação, e aí com seus impactos sobre alguns tipos de alimentos, algum tipo de bebidas. Eu também não colocaria nenhum viés, mas chamaria atenção só para algumas questões, em especial no que se refere a possíveis impactos do aumento da mistura do etanol na gasolina, que deve acontecer em abril. Tem uma parte de estudos técnicos, isso está inserido dentro da questão do combustível do futuro. Então, aqui um possível viés de alta, mas eu estou confiante aqui que o preço do açúcar esse ano ele deve se comportar bem em termos de inflação. Bom, me desculpem ter demorado um pouco mais, Makoto, mas vamos dar continuidade aí, por favor, falando agora do petróleo e do ferro. Chico, obrigado pela apresentação. Então, eu vou falar um pouco sobre o petróleo e comentar um pouco das perspectivas para 2025. Né? Eu acho que toda essa análise que a gente está fazendo, ela é colocada dentro do contexto do IPA e de como isso vai afetar os preços. Né? Então, olhando o petróleo, em 2024, eu acho que a característica principal que surgiu ao longo do ano foi o balanço do mercado está pendendo para o excesso da oferta, principalmente com a consolidação da ideia de que a desaceleração da China ela foi ficando cada vez mais forte ao longo do ano, principalmente devido à crise imobiliária que está rolando lá, né? Então, pelo lado da demanda, a desaceleração da China, e pelo lado da oferta foi a forte produção dos países não OPEP, como Brasil, Guiana, Canadá e principalmente Estados Unidos, com o shale oil. E essa foi a característica principal de 2024, né? Então, se a gente olhar para os preços aqui, elas tiveram no gráfico aqui de baixo. O ano começou um pouco forte e muita da volatilidade dos preços ela é relativa a fatores geopolíticos, né, os conflitos e guerras que ocorreram ao longo do ano. Então, no começo do ano teve muita influência os ataques dos Houthis no Mar Vermelho das embarcações, que isso trouxe uma certa volatilidade no começo do ano. Só que a partir do meio do ano, a desaceleração da China ela começou a ficar cada vez mais contundente. Isso, junto com a produção dos países não OPEP, trouxe os preços para baixo ao longo do ano. E acho que para 2025, o principal fator que vai influenciar tanto o mercado de petróleo quanto de minério de ferro foi a eleição do Trump nos Estados Unidos. Né? Então, a eleição foi no ano passado e no final do ano passado, e o mercado já começou a precificar essas variações. Só que agora, em 2025, essas impressões que foram levantadas, elas estão se consolidando, né? Então, essa semana a gente teve a posse do Trump e a sinalização de algumas políticas tarifárias, então a gente está entrando num contexto de uma nova realidade comercial de comércio internacional. Então, isso trazem vários riscos positivos ou riscos negativos, dependendo da intensidade dessas possíveis tarifas, né? E junto com essa nova realidade de comércio internacional, vem também a intenção do Trump de incentivar a produção nos Estados Unidos de petróleo. E do lado da demanda, a China
mesmo buscando maiores incentivos, maiores estímulos fiscais e monetários, uma das nossas hipóteses é de que a deserção da China ela vai se estabilizar, mas ela não vai voltar ao crescimento contundente que era visto nos anos anteriores, né? Então, dado esse balanço, mesmo com os novos ciclos do Trump e com os novos ciclos do Trump e a diminuição da demanda da China, a nossa projeção é de que os preços do petróleo eles vão se manter constantes ao longo do ano, né? Então, o vetor de forças do Trump e da demanda da China, eles vão acabar se equilibrando e mantendo o preço mais ou menos no lugar onde ele está. Agora, passando para o minério de ferro. O minério de ferro ele é muito afetado pela economia chinesa, né? Porque a China ela é a principal demandante de minério de ferro no mundo. O minério de ferro ele é um principal insumo para o aço, e o aço é muito usado no setor de construção imobiliária na China, né? Então, como está rolando essa crise lá, a demanda do aço ela teve um impacto, só que ao longo do ano a China ela anunciou vários estímulos fiscais e monetários, e então começou a rolar uma realocação desse aço chinês, né? Veio a crise imobiliária e a China começou a exportar mais aço. Então, mesmo com esse cenário de que o mercado imobiliário está mais fraco e a China está sofrendo uma desvalorização, em 2025 existe a possibilidade bem grande da China aumentar os estímulos fiscais e monetários, trazendo uma estabilização para a crise no setor imobiliário. Então, e essa parte de exportação ela vai continuar, mesmo frente a essas possibilidades de tarifas e de guerra tarifária com o governo Trump. Então, a nossa projeção ela está seguindo mais ou menos essa noção de equilíbrio no balanço de demanda e de oferta, em que a China vai conseguir estabilizar a crise, mas também não vai conseguir reativar, mas ao mesmo tempo vai conseguir escoar parte da produção de aço para outros países, que pode também ser um reflexo de antecipação de guerra tarifária com a China, né? Então, acho que dentro desses dois commodities, ferro e petróleo, tem a narrativa principal é que a China ela desacelerou no ano passado, consolidou essa noção de desaceleração, só que a China vai conseguir estabilizar. E no ferro, especificamente, vai conseguir escoar o aço e vai conseguir estabilizar o mercado de ferro. E no petróleo, os riscos do governo Trump com guerra tarifária e com estabilização de alguns conflitos no Oriente Médio e na Rússia, eles vão se equilibrar com a fraca demanda na China. Então, acho que é um pouco disso. Bom, vou passar agora com o Fabinho, com o Fábio Romão, para ele falar um pouco sobre os impactos do IPA e do IPCA. Obrigado, Makoto. Bom dia a todos. Obrigado pela audiência. A gente, depois de ver tudo sobre commodities, a gente vai olhar um pouquinho agora para o IPA, como isso chega no IPA. Vou tomar a liberdade de dar uns passos para trás para a gente entender que ponto que a gente está agora. Por conta da pandemia, nós tivemos altas extraordinárias nas duas aberturas mais basais do IPA, que é o IPA agropecuário e o IPA industrial. Podem ver lá em 2020 e 2021, na tabela acima, que nós tivemos altas de 2 dígitos, tanto do IPA agropecuário como no industrial. Em 2020, em específico, quase 50% de alta do IPA agropecuário. Preços industriais também com uma alta bem importante, a indústria extrativa com uma alta de quase 100% em 2020. E 21
né, essa pressão continuou principalmente nos agropecuários, né, e na indústria de transformação. Né? Em 2023, entre meados de 2022 e meados de 2023, a gente viu uma devolução parcial desse baita choque de oferta que aconteceu por conta da pandemia e guerra Rússia-Ucrânia. Né? Essa devolução parcial, ela acabou aparecendo no varejo, que eu vou tratar um pouco mais, moderando, né, a evolução da alimentação no domicílio só em 2023. Né? Então, a ideia que a gente tem passar para vocês é de que, olha, você teve aumentos extraordinários, né, de 20 a 22, alguma trégua em 23, a gente voltou a ter pressão de preços, né, em 2024, principalmente agropecuário, por conta da depreciação do nosso câmbio, né, somada a intempéries climáticas, né, não só as enchentes no sul, mas também, né, a forte estiagem, né, que acabou gerando aí incêndios pelo país e retirou muito da produtividade de algumas culturas, e isso acabou aparecendo lá nos produtos agropecuários, né, tanto que nós tivemos uma alta de 14,3% do IPA agropecuário no ano passado. Né. No caso dos industriais, né, a despeito, né, do Chico e do Makoto terem citado, né, uma evolução relativamente benigna desses preços em dólar, por conta do câmbio, né, o IPA industrial ele acabou acelerando no ano passado, subiu 5,3%, e muito por conta da indústria de transformação. Lembrando que o item de maior peso da indústria de transformação são os produtos alimentícios, ou seja, a etapa posterior da cadeia produtiva desses preços agropecuários que mostraram uma alta importante no ano passado. Então, a indústria de transformação, né, e os preços agropecuários contribuíram para essa alta importante do IPA no ano passado. Né? Vamos agora dar uma olhadinha no próximo slide, por favor, Makoto. Esse slide ele acaba comparando, né, o IPA agropecuário e o IPCA alimentação no domicílio. Né? Esse IPCA, grosso modo, é supermercado. Claro que as oscilações são diferentes, né? Pesos diferentes, por exemplo, a soja é muito mais importante no IPA agropecuário do que no IPCA alimentação no domicílio, mas ele funciona como um importante sinalizador do que vai acontecer com o preço no varejo. Não por acaso, né, lá em 2020 e 2021, nós tivemos altas muito importantes do IPCA alimentação no domicílio, e 22 também, né, de 18,2%, 8,2% e 13,2%, de 20 a 22, da alimentação no domicílio, que gerou um baita mal-estar na população e acabou apertando, né, a inflação nos últimos anos. Em 2023, teve uma queda de meio da alimentação no domicílio. Né? Eu costumo dizer que só parou de piorar. Né? Os preços é como se eles tivessem escalado uma montanha com um carro muito rápido e agora passaram a descer a pé lá em 23. Então, essa descida foi estancada depois em 24 por essa nova pressão do IPA agropecuário que a gente assistiu aí, né, o 14,3 que a gente vê na figura e que acabou se desdobrando no IPCA com uma alta de 8,2 da alimentação no domicílio. Para 25, né, a gente tem uma expectativa de que o IPA agropecuário suba 4,7%, tá? Bem menos que o ano passado, justamente por conta dessa moderação de importantes commodities, né? Destacadamente o milho, o açúcar. A soja tem essa perspectiva de uma retomada no segundo semestre, mas nesse momento ela está em queda, né? Isso vai contribuir na formação de vários preços que estão lá no varejo. Então a ideia é de que essa evolução do IPA agropecuário mais moderada em 24 acabe aparecendo no IPCA sob a forma de um IPCA alimentação no domicílio, que não é baixo, 6,2, né? Ele é acima do headline da inflação, né? O nosso IPCA para esse ano é 5,4, mas de qualquer modo, né, o que acontece com o IPA agropecuário pode contribuir em alguma medida para a gente ter essa desaceleração parcial da alimentação no domicílio. Próximo slide, por favor, Makoto. Né? Quando a gente se aprofunda na alimentação no domicílio, né, a gente percebe que tem alguns pontos de pressão bem importantes, um que foi citado pelo Chico, que é a evolução dos preços das proteínas. Né?
Então, ali o item carnes está mais ou menos no meio dessa tabela, né? Vocês podem ver que o item carnes subiu 21% no ano passado, arredondando, né? E para um pouquinho mais para a direita, por favor, Makoto, e para 2025, a gente espera uma outra alta de 2 dígitos, 16,4%. Né? Além das carnes, a gente pode esperar uma alta importante também de bebidas e infusões. Por conta dessa pressão no preço do café, o café subiu muitíssimo no ano passado. A perspectiva de nova alta esse ano, ainda que não na proporção de 24, né? Tem questão de custo de embalagem também, que acaba afetando o preço de alguns itens, especialmente bebidas e infusões. Então, a gente espera uma nova alta. Tá? Então, o que justifica você ter um pouco menos de alimentação no domicílio? Né? Principalmente in natura, tá? Que aí hortaliças e verduras e frutas, hortaliças e verduras com a perspectiva até de queda, por conta de um cenário climático muito melhor que 2024. Tá? Frutas, que sempre tem uma alta importante, a gente está colocando de novo esse ano, mas é provável, por conta do clima, subir um pouco menos do que no ano passado. Tá? E ainda tem uma perspectiva de alguma moderação na precificação de leites e derivados, né? O mercado brasileiro que está importando bastante regionalmente. Né? Então, você tem um contraponto. Pode tirar, por favor, a aproximação. Né? E tem ainda óleos e gorduras, que tem um efeito benigno do que está acontecendo com a soja na formação desses preços. Lembrando que óleos e gorduras, praticamente metade dele é óleo de soja, né? 25% é azeite e outro 25% é a margarina. Tá? Então, o que conduz óleos e gorduras é a soja, que pode ter um desempenho um pouco melhor nesse ano. Podemos passar para o próximo, por favor. A gente chega agora no IPCA bens industriais, que é um tema recorrente entre o final do ano passado e o começo desse ano, né? Com muita gente que eu converso, muita gente revendo o IPCA bens industriais para cima, justamente pelos efeitos vindouros, né, defasados da depreciação do câmbio sobre a formação desses preços. Lembrando que existe uma defasagem, né? Então, grande parte do que a gente viu de depreciação do câmbio em 24 pode aparecer aqui em 25. Né? Muito se comenta sobre novas listas de preços de alguns produtores, né? E que isso pode acabar pressionando os preços na ponta final no varejo de bens duráveis. Né? Então, por conta disso, a despeito do IPA industrial, né, passar de 5,3 para esse ano para 3,9, 5,3 em 24 para 3,9 em 2025, o que tem muito a ver, né, com o que o Makoto citou, de moderação na formação do preço do minério de ferro e também de petróleo e derivados. Né? Então, e mesmo na parte, né, dos produtos alimentícios industrializados, né, tudo isso aponta para um IPA industrial que sobe menos em 25 do que a gente viu lá em 24. Mesmo assim, pelos efeitos, né, defasados da depreciação do câmbio, você vai ter no varejo uma aceleração do IPCA bens industriais. Né? Nós começamos o ano, por exemplo, com uma alta próxima a 3,5% para o IPCA bens industriais e já foi para 4%. Por favor, o próximo, Makoto. Eu vou falar rapidamente de outras aberturas do IPCA, né, o tempo está correndo. Né? Um dos fatores que aponta o IPCA mais sagado em 25 é justamente os preços administrados. Né? A gente sabe que é o ano pós-eleições municipais e algumas tarifas de transporte público acabam sendo reajustadas. Isso vale também para a taxa de água e esgoto. Né? E nós incorporamos também nessa semana, né, um aumento da gasolina, por conta da grande defasagem. Né? A gente entende que quanto mais longe de 2026, melhor para acontecer esse aumento. E como a defasagem está grande, né, ficou mais provável, preponderou a possibilidade desse reajuste da gasolina. Então a gente passou a considerar esse aumento dos combustíveis. Não por acaso o nosso IPCA, que estava em 5%, agora é de mais 5,4%. Foi a gasolina e alguns ajustes para cima em alimentos. Por favor, próximo, Makoto. Os serviços também, né? A gente, olhando nessa figura aí abaixo, percebe, né, a robustez do mercado de trabalho, né, a taxa média de desocupação, né, que está em nível historicamente baixa, olhando para a PNAD contínua,
né? E mesmo que ela venha a subir em 25 e 26, que são as nossas projeções, vai continuar baixa, o que pode, de algum modo, chancelar reajustes. Tá? Então, por conta disso, a gente tem uma perspectiva, né, e por conta também de indexação, né, tem uma perspectiva de que os serviços acelerem em 2025 comparativamente a 2024. Agora vamos para o último slide. Né? O que a gente tem é uma fotografia do IPCA. Né? O que a gente espera para os grupos, né? Está lá destacada a alimentação no domicílio de 8,2 para 6,2. Nas categorias, né? Mostrando essa aceleração dos serviços e também dos subjacentes, né? E mostrando que os preços monitorados vão ficar mais apertados em 25. Então, se pegar esse recorte, que se somado você monta o IPCA, né? Você tem bens industriais, serviços e monitorados acelerando em 25, né? E o contraponto parcial ainda é essa alimentação no domicílio, ou seja, esse é um dos riscos para esse IPCA ficar ainda mais alto, ou seja, a alimentação não ter uma evolução benigna, como a gente está colocando, ainda tem a questão do câmbio e de como, né, essa questão da depreciação cambial lá em 24 pode aparecer nos preços industriais. A gente está colocando uma alta de 4%, acredito que é daí para cima. Então é isso, gente. Estamos abertos às perguntas e eu, mais uma vez, agradeço a atenção. Bom, pessoal, então acho que o que a gente pode fazer é ir abordando as perguntas aqui que estão nos comentários do chat, né? Então, vamos fazer isso de uma maneira da mais antiga para a mais nova. Aqui, Felipe Passarelli perguntou quais são as commodities que a gente está considerando. Então, as commodities nessa apresentação foram soja, milho, café, açúcar, petróleo e ferro. Aí o Fábio Ramos pediu para passar o resumo da tabela. Maurício Valentino, consideração de efeitos tarifários nos grãos. Eu acho que consideração de efeitos tarifários é em relação às novas políticas tarifárias de Trump nos grãos, né? Eu acho que não sei se você tem alguma coisa para falar sobre isso, Chico. Makoto? Sim, pois não. Eu tenho uma pergunta aqui do pessoal que eu acho que faz um pouco de sentido, pedindo para a gente dar um quadro geral, né? A gente falou ali, passou rapidamente pelo qual seriam as perspectivas para as premissas gerais, e talvez, pelo que eu estou percebendo nas perguntas, qual que é o quadro geral que a gente está pensando para a economia, em termos de Selic, em termos de política fiscal. Bom, é um ano difícil, né? É um ano em que essas pressões que a gente acabou de mostrar, elas significam que você já tem uma inflação encomendada, seja por um repasse atrasado da taxa de câmbio, seja pelo aumento dos preços administrados, como o Fábio falou, e seja porque você não vai conseguir desacelerar tão rapidamente o mercado de trabalho. Ou seja, você já tem aqui uma inflação encomendada, e, em termos de política fiscal, o nosso cenário base é um cenário em que o governo não passa para uma política fiscal irresponsável, mas tampouco faz algum tipo de ajuste que levasse a uma desaceleração a uma revalorização grande do câmbio, né? E olha que nós somos até um pouco mais otimistas do que o mercado. Então, a gente está falando de 5,86. Então, se a inflação vai demorar mais para cair, o Banco Central vai manter a Selic alta. Nosso cenário para a Selic é próximo do cenário Focus, que significa que nós já temos uma desaceleração contratada aqui para o Brasil, né? Então, é um cenário que ele é negativo, bem negativo, no sentido que você vai ter um PIB crescendo menos. Nosso PIB hoje está entre 2% e 2,5%, tem um pouco de carry-over, né? E uma inflação acelerando. Essa desaceleração da economia, a gente queria que vocês não pensassem em termos de cenário, de calendário gregoriano,
Imagine alguma coisa que vai pegando devagar e que vai pegar mais o primeiro semestre, o segundo semestre de 2026 ao segundo semestre de 2025 ao cenário de 26, e com a inflação que tem essa, já que o pessoal usando o termo da moda, a resiliência que a gente vai no mercado do trabalho, ela também vai se verificar na inflação. Então, esse é um cenário base, né? A gente tem um cenário adverso, no qual o governo, o executivo federal, diante dessa situação, começa a fazer uma política fiscal um pouco mais arriscada, seja em termos de algum pacote específico de gastos, ou com o uso da política parafiscal. E não dá para esperar muito também do Congresso, né? Não só o executivo, mas também do Congresso também. Ele tem uma resistência, seja a criar políticas que aumentem os tributos, ou seja, política que efetivamente consigam cortar os gastos. Então, o quadro geral é esse, né? É um quadro que... E, por outro lado, esse cenário que a gente mostrou do petróleo, esse cenário que a gente mostrou do ferro, esse cenário que a gente mostrou, por exemplo, do açúcar, e mesmo que você considera os preços médios de algumas commodities, significa que desse lado, né, do lado das commodities, se o câmbio realmente... Por isso que eu sempre falo o quanto é importante você ter as premissas na cabeça. A gente não tem não vai ser aquele ano de choque, né, que a gente viu, por exemplo, em 2020 e 2021. Não alivia tanto, mas não tem um choque. Eu espero que eu tenha conseguido mais ou menos ter dado um quadro geral. Vocês depois podem continuar aí. Só pegando mais uma pergunta aqui, que tem a ver com o Maurício Valentino, está fazendo uma pergunta, um ponto que eu até deixei, que eu acabei esquecendo um pouco de falar, sobre consideração dos efeitos tarifários no grão. Maurício, é uma grande incógnita. Por que é uma grande incógnita? Porque você ainda não tem noção da extensão de uma possível política retaliatória do Trump, o quanto isso significaria, e não é nem tão fácil você conseguir mensurar qual é o impacto líquido no preço da soja exportada pelo Brasil. Por que eu estou falando isso? Claro que Chicago reflete o que está acontecendo no mundo, mas muitas vezes reflete o que está acontecendo com o mercado local. Então, o mercado reagiu claramente quando você pega as bolsas, quando você tinha uma perspectiva de aumento de demanda da soja, você aumentava a soja em Chicago e aqui o prêmio da gente chegou a ficar negativo. Ou seja, então, no fundo, o efeito sobre a nossa inflação, ela seria um efeito mais ou menos neutro. E quando a gente ficar com um prêmio negativo, significa que a gente fica mais barato em relação aos Estados Unidos. E também há dúvidas em relação ao que significaria, o que poderia acontecer no caso de alguma retaliação mais séria dos Estados Unidos em relação ao próprio Canadá, em relação ao México, que tipo de coisas, como é que eles poderiam reagir, talvez comprando de outros países. O México teve uma participação razoável, por exemplo, no mercado de milho no ano passado. Esse nosso cenário é um cenário, como você vê, das premissas, que aqui você não tem uma interferência tão grande na questão de grãos. E por que a gente tem essa visão? Porque, apesar de todo o discurso do presidente dos Estados Unidos, é óbvio que a inflação machucou muito os democratas na eleição. Então, esta parte de alimentos, especificamente, inclusive, que teve comportamento muito ruim, a gente está imaginando que não vai ser tão afetado. Desculpa, Makoto, eu só quis dar esse quadro geral e essa questão específica, porque eu achei que o pessoal estava sentindo falta disso. Makoto e Chico, tem uma sequência de perguntas sobre PCA aqui, vou tomar a liberdade de responder rapidamente. Né? Tem uma pergunta da Maria do Carmo Ferrante sobre o preço da gasolina, né, ser longe de 2026, porém a queda no petróleo já está nessa conta? Já está. A questão é a seguinte, né? Essa queda que a gente projeta do petróleo, sobretudo num cenário
onde o câmbio ainda vai continuar apreciado, que o risco é para cima, infelizmente, do câmbio, né? Não compensa essa defasagem. Então, pode ter um efeito moderador na evolução do preço da gasolina nesse ano, né? Mas é difícil imaginar uma deflação da gasolina, né? Então, e o próprio governo, acredito, não vai contar com isso, né? Com essa perspectiva de moderação na cotação do petróleo ao longo do ano, para moderar, para reduzir essa defasagem. Volto a dizer, nesse cenário de câmbio, então, né, ganhou força, sobretudo essa questão de você promover o reajuste, em que pese o fato de que a gente pode, mais adiante, ter alguns pequenos reajustes negativos, ou um reajuste negativo da gasolina no segundo semestre, né? Os principais, outra pergunta aqui da Gabriela, na visão de vocês, quais os principais riscos para a pressão de IPCA 2025, né? Eu citei um deles, que é essa questão do IPCA bens industriais, que tem muito a ver com o câmbio, qual vai ser o tamanho do repasse dessa depreciação cambial lá de 24, né? Na nossa conta, o IPCA bens industriais sai de 2,9% no ano passado e vai para 4%, mas eu diria que o risco é para cima, né? Então, esse é um risco importante, né? Conjunto de bens industriais, serviços também, né? Vamos lembrar que, né, a gente teve um crescimento da massa salarial do ano passado de 7% em termos reais, né? Esse ano o crescimento não é nessa proporção, mas você tem uma baixa taxa de desemprego, né? E uma importante indexação, né, no IPCA, que muita gente chegou a prestar IPCA até abaixo de 4 no ano passado, e foi 4,8 o IPCA, então você tem uma maior indexação, né? O que a gente vê agora no começo de 25 são serviços sendo reajustados com força, né? Especificamente educação, acredito que vai ser reajustado no patamar serviço de educação muito parecido com o do ano passado. Então, pensando em riscos, eu vejo o câmbio, vejo esse repasse de preços do ano passado para IPCA bens industriais, e essa questão dos serviços, que entendo vai continuar forte, vai até acelerar em relação a 2024. Makoto, passa a palavra para você. Seguindo aqui com as mensagens, pessoal. Eu vi uma mensagem de apoio, eu fiquei nervoso. É a minha primeira vez, então desculpa qualquer erro e meu nervosismo. Vamos lá, tem algumas perguntas sobre petróleo aqui. Maurício Valentino. Acreditam que os decretos de Trump, emergência energética, teriam algum efeito sobre o preço de petróleo? Acredito que sim. Assim, esses decretos de Trump, eles estão criando vetores de diferentes sentidos em cima do preço, né? Então, provavelmente, esses decretos e o anúncio dos decretos, eles têm um impacto de baixista no preço, mas existem outras forças que estão levando para o outro lado, né? Então, assim, esses decretos eles podem ter visto e eles podem influenciar na percepção de aumento de produção e oferta, que pode eventualmente impactar o preço. Só que, do outro lado, tem aumento de sanções para a Rússia e Irã, que também são uma pressão altista, né? Então, o mercado acaba se balanceando assim, e o preço que a gente acaba enxergando é um vetor resultante de todas essas forças, né? Então, sim, acredito que o decreto tem algum efeito, mas não é uma coisa que talvez a gente possa estar vendo agora, né? Aqui, Maria do Carmo Ferrante, Drill, Baby Drill, isso poderia aumentar ainda mais a produção e pressionar ainda mais o preço do petróleo? Sim, só que de volta, né, o preço ele é um vetor resultante de várias forças, e de um lado o Trump fala esse tipo de coisa, e do outro lado ele fala que vai aumentar as tarifas para o México e para o Canadá, que são grandes exportadores para o petróleo para os Estados Unidos. Então, essas forças, todos esses anúncios que o Trump está fazendo, o vetor resultante ainda está meio incerto, e nosso cenário base da casa é que essas forças elas tendem a se balancear. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Maria do Carmo, contaminação e pressão de repasse, preço aqui internamente. Eu acho que o Fábio já tocou um pouco nesse assunto. Como estão as projeções da casa para IPCA de bens industriais com a desaceleração do IPA industrial? Eu acho que a gente abordou isso na apresentação, né, Fábio? Abordamos.
Preli, sobre perspectiva do país, acho que o Francisco comentou sobre isso. Projeções mensais de câmbio durante esse ano. Acho que o Chico tem alguma coisa para Makoto, comentar. acho que se você voltar lá para as premissas, a gente tem a nossa projeção de câmbio mensal. A gente pode falar um pouco. Em relação ao petróleo, destacar isso que o Makoto disse. Veja, ok, vamos perfurar, mas ao mesmo tempo em que você tem uma possível diminuição do incentivo a combustíveis renováveis, e você tem outras iniciativas que aumentam a demanda, a nossa hipótese aqui, como o Makoto disse, isso deve se equilibrar. Teve um ponto interessante, uma das iniciativas conjuntas do Trump com as Big Techs prover os Estados Unidos de uma grande infraestrutura, isso vai começar no Texas, de armazenamento, de produção de dados, tudo ligado à inteligência artificial. A gente está falando de investimento de 300 a 500 bilhões de dólares em 4 anos. Isso requer muita energia. Então, há quem diga que existe, sem nenhuma teoria conspiracionista, na verdade, seria mais uma questão de você imaginar, concatenar um apoio às Big Techs, a desenvolvimento de inteligência artificial, e com uma necessidade muito grande de infraestrutura, a gente está falando de água e energia. Dessa maneira, mais do que o Trump dizer que vai exportar petróleo, a gente sabe que ele tem toda uma maneira de negociação e de colocar as políticas, às vezes, como um jogador de pôquer, mais do que de xadrez, eu diria. Tudo isso nos leva a crer que não haveria esse aumento de oferta de petróleo, não levaria a uma nova queda forte da commodity. Mesmo porque, lembrando, né, dependendo do nível de preços, alguns produtores começam a sair do mercado, que é uma coisa, por exemplo, que impede, né, Makoto, que o preço do ferro, por exemplo, caia mais. Makoto, você pode colocar no penúltimo slide, por favor, sobre Não, o câmbio só, Makoto, se você quiser colocar ali se você quiser colocar o zoom no câmbio, né? Perfeito, Chico. O que basicamente a hipótese que está por trás aqui, se você pega o Focus, ele está um pouco mais reto, né? Ele refletiria esse nosso cenário base, que o governo, ainda que não vá, a ideia de que o governo vai fazer qualquer ajuste fiscal muito forte, no sentido de vamos desvincular receitas ou ir atrás de alguma coisa que leve a meta, não a meta formal, mas a meta realmente perseguida para um superávit maior, isso está dentro de um nosso cenário benigno, que é 5% de chance. Tá? Então, isso está praticamente descartado, a não ser que você tenha uma crise muito grande que levasse o governo a fazer uma política dessa, mas esse não seria o cenário mais provável. Então, ela está refletindo, obviamente, aqui, uma percepção de que, olha, o quadro é feio, mas ele não vai piorar tanto. Um reflexo da moeda brasileira, assim como as outras moedas, em relação a não ter um fortalecimento maior do dólar, isso já estaria no preço, as coisas as novas políticas do Trump, e aí, inclusive, o próprio impacto do câmbio sobre os fundamentos. Se você pega o balanço em transações correntes, por exemplo, você vê que algumas rubricas de serviços, em especial aquelas ligadas a transportes e viagens e turismo, que não é pequena na nossa balança, elas respondem muito rapidamente ao câmbio. E esse número também reflete os cálculos que a gente faz aqui na casa e de outros economistas que vocês já devem ter visto do que seria o preço justo do câmbio, mostrando que a nossa moeda hoje estaria desvalorizada. Fabinho? Vamos lá. Makoto, vou pedir para você colocar no penúltimo slide sobre preços administrados, por favor. É uma pergunta do Matheus de Azevedo. Né? Ele fala sobre os reajustes das tarifas de energia em 2025. Né?
Acho que um acima, por favor. Isso. Né? Então, eu tenho, né, a LCA For Intelligence tem para esse ano alta de 6% para energia elétrica. Você cita, né, que PSR tem algo por volta de mais 5%. Então, estamos, grosso modo, falando a mesma língua. Né? Na verdade, quando você vai projetar a energia, tem muitos fatores, mas dois que são bem importantes, né, é o timing de reajuste de cada distribuidora ao longo do ano e em que ponto vai estar o IGPM e o IPCA, que são indexadores do pleito de cada uma dessas distribuidoras. Então, com base nisso, né, e nesse PCA e GPM, que estão mais salgados do que a gente projetava até algum tempo, não só a gente, mas a maioria do mercado, a gente tem uma alta para a energia elétrica esse ano de 6%, é um dos fatores, inclusive, que justificam, né, o nosso IPCA administrados acelerar de 4,8 para 5,9 em 2025. Tá? Tem uma pergunta também da Ana Escabelo, que ela fala sobre preços no atacado, que a soja caiu na segunda prévia do GPM, e se tem a perspectiva, a possibilidade de, com safra forte em 25, e para agropecuário ficar em deflação. Olha, eu acho difícil. Né? O mais provável é uma taxa, né, uma alta bem aquém do que foi no ano passado. Né? Se a gente for lá, subir alguns slides, Makoto, vai ter uma figura sobre IPA agropecuário, esse mesmo. Né? A gente teve uma alta no passado de 14,3% do IPA agropecuário e a nossa perspectiva esse ano é de 4,7%. Ah, mas a soja não vai ter uma evolução benigna, o próprio milho. É verdade, mas a soja tem riscos para cima, como o Chico bem explicou. Né? E tem a questão de bovinos. Né? Esse cenário de proteínas para esse ano vai estar bem apertado, né? O que eu entendo vai impedir uma taxa negativa do IPA agropecuário. Então, é uma descompressão importante de 14,3 para 4,7, mas não tenho no cenário uma perspectiva de deflação do IPA agropecuário para esse ano. É isso. Obrigado. Acho que, pessoal, Fábio. o horário já está dando. Acho que a gente passou um pouco do horário. A gente vai anotar aqui as perguntas que não foram respondidas e, se vocês quiserem entrar em contato, a gente pode responder elas individualmente. Beleza? Não sei se o Fábio... Só um minutinho, Makoto. Eu sei que você é o nosso juiz aqui. Primeiro, responder ao Fábio Ramos. A gente vai mandar todas as tabelas, sim, Fábio. Acho que você não entendeu a tabela ali do IPA, porque eu acho que estava trocado mesmo os pesos. Tá? Eu queria até chamar a atenção ali que, na verdade, mas até aproveitando para responder essa questão sobre a questão do peso pecuário, o peso de bovinos aumentou da nova ponderação para essa ponderação agora, né? Acho que essa tabela está trocada, né? A tabela de baixo a gente vai corrigir antes de mandar. Por isso é muito difícil que você tenha ali como se diz, na verdade, né? O bovinos aqui aumenta o peso, né? Então, na verdade, é 16 menos 2, a gente está trocado aqui. Então, como eu disse, a gente pode esperar uma pressão muito grande de bovino esse ano, como aconteceu em outros ciclos pecuários. Então, aqui vai ser muito difícil que você tenha o pecuário como um todo diminuindo. E é importante, lembra daquele gráfico lá também, que a gente sempre fala, a média contra a ponta. A ponta da soja, provavelmente, a gente nunca pode dizer, né, mas qualquer economista nunca deve falar com certeza. E em commodities aqui a coisa é um pouco mais difícil, mas o cenário claramente é de soja mais apertado. E é importante também dizer que a gente acompanha diariamente aqui o que está acontecendo, a perspectiva, o olhar para a nossa safra de soja, de um mês para cá, piorou muito. Veja, ainda é uma safra muito boa, não vai faltar soja, o quadro geral ainda é positivo, na média ainda deve ficar, mas a percepção em relação à produção, por conta da questão climática e como isso está afetando a produtividade, mudou. Em especial também em relação ao que está acontecendo na Argentina. Por isso, não dá para a gente...
O quadro geral, né, como a gente colocou, é um quadro de um IPA agropecuário bem comportado em relação à média, né? A média do que a gente viu nos outros anos. Mas tem uma deflação do PIB agropecuário, eu acho muito, muito difícil mesmo. Muito difícil. A despeito até da nossa valorização do câmbio, né? Porque, veja, agora, inclusive, e lembrando que eu estou falando para vocês, olha, quando você tem um problema na soja, seja na hora do plantio, seja na hora da colheita, isso afeta o plantio da segunda safra. As janelas, eu estava falando com um especialista essa semana, que me levou até para contar grão de soja lá, a gente fez um pequeno crop tour, e estava assim, a janela para o plantio de milho ela é bem específica, atrasos hoje a nossa colheita de soja ela está atrasada em relação ao ano passado, em função justamente desses problemas climáticos que atrapalham as máquinas entrarem, então o quadro é um pouco pior. Insisto, ainda positivo, tanto em termos de preços quanto de PIB, mas mudou um pouco. E até colocando aqui um ponto, se alguém aqui acompanha o PIB agropecuário, essa mudança de peso que a gente teve no IPA, ela também vai se refletindo até no nosso PIB agropecuário. Então, a soja, por exemplo, perdeu importância no peso. Isso até vai criar aí uma certa confusão em relação à sazonalidade, mas isso a gente vai deixar para outro webinar. Acho que é isso, Makoto. Acho que é isso. A gente agradece muito a presença de vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar as perguntas, né? E a gente se compromete a responder, tá? Se tiver alguma pergunta que não tenha sido respondida, aí, Makoto, eu não sei se a gente coloca a gente pode até, de repente, concentrar quem não se sentiu aqui respondido, né? Que às vezes a gente acha que respondeu. Você se importaria de passar o seu e-mail para passar as perguntas para você? Ou já tem algum lugar específico aqui? Estou falando só porque a gente pode estar achando que respondeu alguém que, na verdade, não respondeu. Eu acho que vocês podem mandar as perguntas para o contato da LCA for Intelligence, que a gente responde. Pode mandar, se não perguntou nos comentários, pode mandar a parte que a gente se compromete a responder, e se a gente não souber, a gente pesquisa para tentar chegar em alguma informação nova, né? Isso. E assim, foi uma apresentação rápida, eu fiquei nervoso também, desculpa, pessoal, e espero que a gente tenha agregado algum tipo de informação e valor. É um tema muito complexo, essa parte do IPA de commodities, a gente tenta sintetizar o mais rápido possível, mas tem várias hipóteses e teorias que elas estão por baixo, né? Então, se tiverem mais curiosidade também, a gente pode conversar e marcar uma reunião para desenvolver melhor essas ideias. Beleza? Apresentar o produto. A nossa grande intenção, como o próprio Bruno falou no começo, né, é tentar juntar as duas coisas, quer dizer, conseguir trazer para uma maneira que seja mais automatizada e mais ampla toda a complexidade, quer dizer, você tentar antecipar quais são os fatores determinantes para que isso possa ser trabalhado de uma maneira mais ágil em relação a cenários alternativos, inclusive. Bom, eu agradeço a audiência, estou sempre à disposição para conversar sobre inflação, né? É um tema diário, né, de curtíssimo prazo sempre, e obrigado mais uma vez, né, a todos que participaram. Até mais, pessoal. Bom restinho de semana para vocês. Tchau, tchau.